Olá, graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que estarão aí me acompanhando nessa live, né? Nesse apostolado de hoje. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Glória a Deus. Guardando aí os amados irmãos, né? Entrarem, glória a Deus. Amados, para os irmãos que ainda não me conhecem, né? Eu sou Ana Lúcia e eu sou evangelista no Ministério Graça e Apostolado, MGA Manaus, e também auxilio o pastor José Newton no MGA Manaus, como pastora também. Glória a Deus pela sua vida. E hoje nós temos um apostolado, né, para os amados irmãos, né, para receber esse alimento, né, da parte do Senhor. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Graça e paz. Amados, eu gostaria de iniciar com uma oração, né, pela vida de cada um dos amados irmãos que possam receber, né, a graça e o apostolado da parte do Senhor, porque sabemos que a graça ela é uma revelação e nós precisamos receber do Espírito Santo de Deus essa revelação da sua graça em nossas vidas. Glória a Deus pela vida aí do irmão Maivan Pinto. Graça e paz, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Então, vamos orar. Neste momento eu vou orar ao Senhor pela vida de cada um dos amados irmãos. Amém. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela vida de cada uma das ovelhas eleitas, escolhidas e predestinadas que estarão agora recebendo, Pai, a palavra de Deus, não de homens, mas é a palavra do Senhor que traz o perfeito entendimento, a perfeita direção do Senhor para as nossas vidas. E eu já oro, Pai, para que a Tua palavra ela seja revelada, declarando que não voltará vazia para Ti, mas será revelado para a glória de Deus. Já declaro que há anjos ministrando sobre a vida das ovelhas que estarão ouvindo agora o apostolado. Assim eu creio e assim eu falo, em nome de Jesus, esse o ressuscitado. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz aos amados que estarão aí me acompanhando nesta live. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Amados, o apostolado de hoje nós vamos tratar aqui, né? Nós vamos ler aqui alguns textos, né? E o tema do apostolado de hoje você sabia que o ladrão de João 10:10 não é o diabo? Amém, glória a Deus por isso que não é o diabo, né? Então hoje nós vamos ler alguns textos, né? E vamos entender, receber o perfeito entendimento da palavra do Senhor com relação a quem é esse diabo, né? Porque nós precisamos ter o perfeito entendimento da palavra de Deus, por isso nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Eu convido aos amados irmãos também que possam anotar, né, os versículos para estudar também depois e podem também acompanhar com a sua Bíblia, né, trazendo o perfeito entendimento para a vida dos amados irmãos. Glória a Deus também pela vida da irmã Joelza da Costa. Graça e paz, minha amada. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Amados, nós vamos ler alguns textos, né, que falam sobre esse tema. E o primeiro texto, os irmãos podem abrir as suas Bíblias, está em Isaías 56. E o versículo é o 10 e o 11. Glória a Deus pela sua vida. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, mas vou estar aguardando os amados irmãos aí já estarem procurando o versículo, né, para que nós possamos meditarmos juntos, né, porque
estamos congregando, né? Estamos juntos, né? Por mais que eu esteja aqui, né, na minha residência, mas o amado irmão, a amada irmã que está aí recebendo o apostolado, né? Estamos juntos porque somos um corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Então vamos ler Isaías 56, o versículo 10 e o 11. Aqui no versículo 10 diz assim, de Isaías 56. Todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam dormir. Agora o versículo 11, né? Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. São pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção, né? Então aqui é uma palavra profética, né, do profeta Isaías, né, que ele falou sobre esses pastores, né, que são cão gulosos, né. Aqui no versículo 10, o amado irmão pode circular na sua palavra aí, aqui no capítulo 10, onde fala, todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem, todos são cães gulosos. Aí vocês podem grifar aí a palavra cães mudos, né? Não podem ladrar. Ou seja, são cães. Aqui Isaías está falando de cães. E já no versículo 11, né? Ele fala realmente quem são esses cães, né? Que são mudos e que não podem ladrar. Aqui no 11. Esses cães são gulosos. Aí grife também aí na sua palavra, né? Cães são gulosos. Ou seja, a palavra cães aqui, novamente, ele está falando dos cães gulosos. Nunca se podem fartar. Agora, aqui nesse versículo, os amados podem grifar aí também novamente, são pastores. Então, podem grifar aí na palavra de Deus, são pastores. Glória a Deus pela vida do irmão Luiz Vieira. Graça e paz, amado. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Então aqui a palavra já está revelando quem são esses cães mudos, né? Que não podem ladrar. São pastores, grifem aí na palavra, que nada compreendem. Todos eles se tornam para os seus caminhos, cada um para a sua própria ganância, todos sem exceção. Então aqui está falando dos pastores, né? Mas é claro que esses pastores, eles são os falsos pastores, né? São os falsos profetas, né? Que ele está falando, né? Porque assim como tem o verdadeiro, também tem o falso, né? Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que estão aí me acompanhando nessa live, graça e paz. Glória a Deus. Então aqui ele fala que todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Ou seja, existe uma ganância e esses cães, eles são gulosos, ou seja, eles nunca se fartam. Esses pastores que Isaías está falando aqui, os pastores do sistema religioso, né? Que existe um sistema religioso. E aqui no último versículo, finalizando, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então aqui ele está falando de todos, né? Mas claro que são todos os falsos, né? Que participam de um círculo, de um sistema, né? Falando claramente, é o sistema evangélico, né? O sistema da religião evangélica. Porque nós agora na graça, né? Nós não somos religião, né? Nós não estamos debaixo de nenhum sistema religioso, nenhum sistema evangélico. Nós agora do Evangelho da Graça, nós temos o entendimento que a graça ela não é uma religião. Amém? Então aqui está falando dos
pastores, os que são gananciosos, os que são gulosos, né? Que eles não podem se fartar. Nós vamos continuar também lendo mais alguns versículos que falam também sobre esses cães gulosos, que são os falsos pastores, né? Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, graça e paz. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Vamos ler mais um versículo. Está em 2 Pedro, o capítulo é o 2 e o versículo é o 3. Que também fala sobre o falso mestre ou o falso pregador, né? 2 Pedro 2 e 3. Vamos lá para... Glória a Deus. Amados irmãos, podem acompanhar. Aqui no título do 2, né, fala os falsos mestres, né? Ou falsos pastores, falsos obreiros. É a mesma coisa, né? Aqui estamos falando dos falsos obreiros. Aqui no capítulo 2 e o versículo 3 de 2 Pedro, nós vamos ler agora a palavra do Senhor que diz assim: por ganância vos exploram com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então aqui a palavra de Deus ela é clara, né, que há ganância, vos exploram, ou seja, há uma torpe ganância, né, desses cães gulosos que exploram, né, as ovelhas eleitas, escolhidas e predestinadas, né, a qual esses falsos mestres, aos falsos profetas, aonde aqui Pedro está se referindo, que é os falsos mestres, como a gente viu aqui na introdução aqui, os falsos mestres. Glória a Deus pela palavra de Deus. Então, se eles são cães gulosos e se eles não podem se fartar, e eles são gananciosos, são exploradores, como está aqui na palavra de Deus, com palavras fingidas, ou seja, não são palavras verdadeiras. Segundo Pedro está falando aqui, que são falsas palavras, é um falso evangelho, ou seja, trazem um evangelho falso. Ou seja, se a pessoa der crédito a um falso evangelho, a um falso pregador, então todo o conteúdo que está sendo passado também é tudo falso, né? Ou seja, o falso profeta, tudo que ele proferir é falso, porque não é verdadeiro. Amém? Então eles são exploradores, gananciosos, né? Como nós já vimos. Eles são fingidos, com palavras fingidas, ou seja, não são verdadeiros, não tem verdade naquilo que eles falam ou que eles pregam, porque eles são gananciosos, são exploradores, mentem usando a palavra de Deus. Nós vamos continuar ainda com esse tema, lendo ainda mais alguns versículos da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, né, que estão aí me acompanhando nesta live, né? Para os amados que não conhecem o meu trabalho, né, eu também sou evangelista e eu tenho o Ministério Evangelístico no Facebook, um grupo evangelístico, Evangelho da Graça e o Apostolado, e o canal no YouTube também, Evangelho da Graça e o Apostolado. Os irmãos podem se inscrever, né, clicar lá e podem participar. É um canal evangelístico também, né? Não leva o meu nome, né, porque o nome é Evangelho da Graça e o Apostolado. Amém? Glória a Deus, a vida do Marco Machado também. Glória a Deus pela sua vida, graça e paz. Nós vamos ler agora, continuando o apostolado, que o tema é: você sabia que o ladrão de João 10:10 não é o diabo? Então, se não é o diabo, alguém é, né? Estamos falando aqui desse personagem, né, que está em João 10:10. Mas no momento a gente vai ler mais um versículo que está em Mateus 7:15, né?
Vamos ver quem são esses que Jesus falou segundo a carne em Mateus 7,15. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Aqui também é Mateus 7,15, né? Tem aqui o subtítulo de os falsos profetas, né? Vamos ver quem são esses falsos profetas. Aqui já é o próprio Jesus, segundo a carne, ainda revestido em carne, que falou, Jesus de Nazaré, falou sobre esses falsos profetas, esses falsos pastores, né? Ele diz aqui na palavra, Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então aqui é a palavra de Deus, né? Eu só estou lendo o que está escrito e lendo o que Jesus falou. Quando nós lemos aqui no início, Jesus falando, cuidado com os falsos profetas, então não é só o falso profeta, tem os falsos profetas, né? Glória a Deus pela vida da amada irmã Domingos Amaral, aí, graça e paz, amada. Glória a Deus pela sua vida, graça e paz. Então aqui os falsos profetas que Jesus está falando, hoje está no plural, né? Cuidado com os falsos profetas. Então não é só um, né? Então são mais, né? Tem muito mais do que só um falso profeta. Cuidado com os falsos profetas, né? Circule aí na sua palavra falsos profetas, que vêm até a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, os falsos profetas, os falsos pastores, eles vêm disfarçados de ovelhas. Eles não chegam até a pessoa dizendo que ele é macumbeiro, que ele é feiticeiro, né? Que ele é um cartomante, né? Não, ele não fala isso, que ele é um kardecista, né? Que ele é um pai de santo. Então, ele não vem dizendo que ele é fora de nenhum desses ministérios. Ele vem dizendo que é uma ovelha, né? Ou seja, uma ovelha disfarçada. Ou seja, então, não é verdadeira. Porque assim como tem verdadeiro, tem o falso também. Então, aqui, a cautela que Jesus falou aqui, a cautelai dos falsos profetas, são esses falsos profetas, né? Que estão aí no sistema religioso, principalmente no sistema religioso evangélico, né? Trazendo o falso ensino, trazendo o engano, trazendo a mentira, né? Porque, como nós já vimos que os cães, eles são gulosos, né? Eles têm ganância, eles mentem, não se firmam na verdade, eles trazem distorção da palavra de Deus, né? Para levarem vantagem e levarem lucro, né? Ou seja, são falsos obreiros, são falsos pastores. E aqui, podem grifar na sua palavra também, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, ou seja, lobos devoradores, ou seja, eles são insaciáveis, né? Ou seja, sem misericórdia. O Deus deles é o ventre, né? Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, graça e paz, os que estão aí me acompanhando, glória a Deus. É verdade, irmão, é verdade, glória a Deus. Então aqui nós vamos ler, agora nós vamos ver a palavra de Deus que fala em João 10:10. Agora nós vamos ver quem é o ladrão de João 10:10. Os amados podem abrir a palavra do Senhor em João 10:10. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Aqui na palavra de João 10:10, né, vou ler agora. O ladrão
só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Ou seja, é o próprio Jesus falando aqui que é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Em momento algum, essa palavra ladrão, ela é direcionada ao diabo. Jesus não está falando que é o diabo, né? Ou seja, se a pessoa falar, né, se o sistema religioso falar que esse ladrão é o diabo que veio para matar e roubar e destruir, ele está falando que Jesus é mentiroso, né? Mas é impossível Jesus mentir, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Ele é a verdade. Então, se ele é a verdade, ele não mentiu quando ele falou que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Então, Jesus não mentiu. Quem mente é quem fala que é o diabo, né? Porque, ou seja, distorce a palavra de Deus, porque nós já vimos que são pastores falsos, né? Que traz o entendimento falso, o alimento, as heresias falsas para as ovelhas de Deus, né? Por isso que nós temos que nos alimentar de pastos, né? Vindo verdadeiramente do Senhor, né? Que é o verdadeiro pastor, né? O pastor das ovelhas. E aqui muitos pastores, né? Falsos pastores, eles pegam aqui o versículo 10 e eles ficam só nesse texto, né? Mas precisamos analisar os demais textos também, para que nós possamos ter um entendimento mais perfeito sobre quem é esse ladrão. Vamos ler também o 7, né? João 10 e 7. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aí no versículo 8, todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Então aqui, no versículo 8, ele está revelando quem é o ladrão de João 10. Quem veio antes de Jesus, né? Quem são esses? Aqui, todos os que vieram. Ou seja, alguém veio antes de Jesus, né? Isaías já tinha profetizado sobre esses que viriam antes de Jesus. E aqui está no plural novamente, né? Todos os que vieram, né? Circule aí na sua palavra. Antes de mim são ladrões. Aí você circula novamente a palavra ladrões. Então, quem é ladrões aqui no versículo 7 que Jesus falou? Todos que vieram antes de mim são ladrões. Então, ele não está falando do diabo, né? Quem fala que é o diabo é o sistema religioso, né? Que não quer que você conheça a verdade, que você tenha o perfeito entendimento, e fala que é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Então, aqui, a palavra de Deus, ela está clara, né? Só estou lendo o que está escrito juntamente com os amados irmãos. E o versículo 8 é claro, e ele revela quem é o ladrão de João 10, né? Todos os que vieram antes de mim são ladrões. Os que vieram antes dele é que são os ladrões que ele está falando. Quem são os ladrões? São assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Ou seja, são ladrões e assaltantes. Ladrões e assaltantes são os mesmos, né? Que está aqui em João 10, 10. O que o ladrão veio fazer no João 10, 10? Só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aqui o ladrão que o sistema religioso ele fala que é o diabo, na verdade não é o diabo, na verdade é o próprio sistema religioso que é confuso e traz, né, confusão para a mente, ou seja, mata, rouba e destrói, né? Porque mata, né, não trazendo o alimento verdadeiro, rouba porque mente, não traz a verdade da palavra do Senhor, né? E destrói, porque muitas pessoas, né, estão aí, né, sendo destruídas, né, nas suas emoções, na sua mente, né? Muitos estão sendo destruídos também até financeiramente,
Porque se os cães que nós vimos aqui em Isaías 56, 10 e 11, eles não se fartam, eles são gulosos, né? Então, eles querem fazer algo para arrecadar, né, dinheiro, né? Para trazer prejuízos para as ovelhas, né? Eu não estou falando com relação a dízimos e ofertas, que são sementes, né? Que na verdade não é o meu assunto. Mas eu estou falando de heresias, né? Que impõem as ovelhas a cumprirem regras e doutrinas, né? Fazendo campanhas, distorcendo a palavra de Deus, que hoje o justo ele vive pela fé. Hoje o justo não vive mais subindo aos montes. Hoje o justo agora ele não precisa mais de óleo, né? Porque o sistema religioso, muitos dos falsos pastores, a qual eu já participei também do sistema religioso, eles trazem um óleo, eles falam que é lá de Israel, aí tu compra, tu unge a tua casa, tu unge a tua família, ou seja, são simbologias, né? E hoje nós, na graça, não vivemos mais de simbologias. Não precisamos mais da caneta da bênção, da chave da vitória, não precisamos mais da água, não precisamos mais do óleo. Então, tudo isso é imposto, né? O lenço, o sabonete, tudo isso são heresias que trazem prejuízos para a ovelha. Isso é matar, isso é roubar, isso é destruir, trazer distorção para as ovelhas, mentindo, né? Amados, você que tem a sua Bíblia aí, é só você ler para não ser enganado pelo sistema religioso, que mente, ofusca a verdade, né? Não traz o perfeito entendimento, né? Que Jesus mesmo que falou. E se a pessoa disser que Jesus falou que é o diabo, essa pessoa não está afirmada na verdade, está dizendo que Jesus é mentiroso. E a palavra de Deus diz aqui que é o ladrão, que é o mesmo que está aqui no versículo 8, que são os ladrões, assaltantes, né? E que as ovelhas não ouvem, ou seja, se você é ovelha, né? Ovelha do Senhor, ouça a palavra do Senhor, ouça o bom pastor, ouça a palavra do verdadeiro Deus, né? Que a religião, ela esconde o verdadeiro Deus. É um sistema religioso, né? Que omite a palavra de Deus, engana anos, séculos, décadas, que esse texto, ele é mal interpretado na vida dos irmãos, né? Eu não estou aqui, né, para expor a vida dos amados que estão lá no sistema religioso. Eu estou aqui para trazer a verdade de Deus, porque a verdade, ela combate a mentira. A verdade, ela combate a heresia. Então, nós precisamos, né, como ministro da palavra de Deus, como verdadeiros embaixadores, como verdadeiros ministros da palavra de Deus, é o nosso dever trazer para os irmãos o verdadeiro evangelho da graça de Deus, que é o evangelho da graça e o apostolado, né? A qual hoje estamos aqui estudando o apostolado de Deus, estudando o apostolado da graça de Deus. Amém? Nós vamos continuar aqui com o estudo da palavra do Senhor. Então, nós já entendemos que o ladrão aqui de João 10:10, ele não é o diabo, eles são os falsos pastores, eles são os falsos obreiros. E também não pode ser o diabo, né? Porque Hebreus 2:14, a palavra de Deus garante lá no apostolado de Paulo que o diabo ele foi aniquilado pela morte de Jesus. Ainda que agora Jesus estivesse falando que era o diabo, agora na nova aliança, a gente já não vive mais de sombras, né, da antiga aliança, né? O fim da lei é Cristo. Então nós estamos em uma nova aliança. Já não teria mais valor, ainda que fosse Jesus falando do diabo, né? Mas aí, vamos acompanhar a palavra de Deus. Rapidamente vamos ler Hebreus 2:14, porque também nós já sabemos que não é
que não é o diabo, e também vamos saber por que também não é o diabo. Ainda que fosse, nós estamos em uma nova aliança e também não teria mais validade. Estamos numa nova jurisdição, né? Que é Jesus Cristo, o ressuscitado. Glória a Deus. Vamos ler Hebreus 2:14, somente para conferir a palavra de Deus, né? Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Nilson, glória a Deus, né? Meu primo, glória a Deus. Graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Então aqui, amados, a palavra é clara que o diabo ele foi aniquilado na morte, né? Na cruz por Jesus. E o que é que a gente vê hoje aí no sistema religioso, né? Eles omitem João 10:10, dizendo que é o diabo que está matando, roubando e destruindo, se nós estamos em uma nova aliança. Se o fim da lei é Cristo, que já não tem mais valor, né? A lei. Então, se já não tem mais valor, essas pessoas estão trazendo um evangelho falso, né? Um falso evangelho, trazendo, matando, roubando e destruindo a vida dos eleitos, dos amados de Senhor. Então, quem está omitindo que o diabo foi aniquilado é o mesmo que está dizendo que o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. E quem é que fala isso? É o sistema religioso que fala isso. Porque o que o sistema religioso fala? Fala que o diabo está na sua vida, tem um demônio na sua vida, participa da corrente de libertação, né? Vamos participar da corrente de quebra de maldição, tem que pagar preço, tem que subir nos montes. Então é isso, é que o sistema evangélico em geral, sem exceção, é que traz para a vida das ovelhas, trazendo esse entendimento falso, né? Que o diabo está na tua vida, que os demônios estão na tua vida, enquanto que não foi isso que Paulo falou. Não foi isso o que está em nosso favor, né? Hoje nós temos os anjos do Senhor ao nosso favor, né? Os únicos seres espirituais que nós temos hoje ao nosso redor, ao nosso favor, são os anjos do Senhor. Eles estão ao nosso favor, estão ministrando, né? Agora mesmo, meu amado, eles estão ministrando sobre a sua vida, eles estão ministrando sobre a minha vida, e eu quero lhe dizer que não há mais diabo na sua vida, como a palavra está dizendo aqui, que pela morte de Cristo na cruz, o diabo foi aniquilado. Então aqui nós entendemos que quem fala isso é quem fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, que o ladrão é o diabo. O que muda é só a coleira, né? O cão é o mesmo, né? Então, glória a Deus por essa palavra, né? Que traz o perfeito entendimento, que traz, liberta muitas pessoas, né? Que estão na prisão, né? Na vida de cada um dos amados irmãos. Glória a Deus. Agora nós vamos ver o que Paulo falou, né? No apostolado de Paulo. Nós vamos ler Filipenses. O capítulo é o 3 e o versículo é o 2. Glória a Deus pela vida da irmã Maria das Graças. Glória a Deus. Graça e paz, minha amada. Filipenses 3 e 2. Vamos ver o apostolado de Paulo, o que ele falou sobre isso. Filipenses 3 e 2. Amém, glória a Deus. Filipenses 3 e 2. Aqui o apóstolo Paulo fala: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, né? Ou seja, 3 vezes aqui ele está falando acautelai-vos, né? Ele falou praticamente a mesma coisa que Jesus falou lá em João
10 e 8, né? Que Jesus disse, acautelai-vos, né? Dos falsos. Na verdade, Mateus 7,5, né? 7,15, que ele fala para acautelar dos falsos profetas. E aqui Paulo fala, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Ou seja, então existe ainda hoje, né, no meio aí, no sistema evangélico, no sistema religioso, falsos obreiros, né, falsos mestres, falsos profetas. E se eles são falsos, então existe também o verdadeiro. E se eles são falsos, tudo o que ele ensina, tudo o que ele te oferece, também é falso, né? Então não está afirmado na verdade. Por isso, é que nós vamos ler também agora Jeremias 23. Nós vamos ler agora Jeremias 23. O versículo é o 1, 2, o 3 e o 4, rapidamente, né? Porque assim como tem o verdadeiro, tem o falso, tem os dois lados da moeda, né? E também Jeremias, ele falou também profeticamente sobre esses falsos obreiros, né? Jeremias 23, o 1, 2, 3 e 4. Vamos ler rapidamente. Aqui no versículo 1, glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Aí os irmãos grifem aí, ai dos pastores. Então aqui ele está falando diretamente com alguém aqui, né? São pastores, né? Portanto, no versículo 2, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores, apacentar o meu povo, visto que dispersastes as minhas ovelhas, as afugentastes e não cuidastes delas. Trarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. No 3, eu mesmo recolherei o meu resto das minhas ovelhas, de toda a terra, para onde eu as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, onde frutificarão e se multiplicarão. Aqui no versículo 4, ele está falando de um outro tipo de pastores, né? Agora, nós vamos falar do outro lado da moeda que ele está falando. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, meus amados, assim como tem o verdadeiro, tem o falso, né? Então, temos que ver o mesmo, um lado da moeda e o outro lado da moeda. Uma coisa, outra coisa. Até existe irmãos, né, que estão aí falando da graça, né? Graça revelada, fala sobre graça, mas ainda tem uma falsa interpretação da palavra de Deus, porque aqui a palavra de Deus é clara, do versículo 1 até o 3, né? Falando desses pastores, né? Falsos obreiros. Mas no 4 ele diz que eu levantarei, né? Pastores que vos apacentarão e nunca mais terão, e nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, Deus levanta Deus levanta verdadeiros pastores, ou seja, nem todos os pastores são falsos. Quando eu falo existe pastores falsos, eu estou falando do sistema religioso, da falsa circuncisão que Paulo falou na palavra que nós lemos aqui em Filipenses 3:2. É a falsa circuncisão, mas a nova circuncisão, sim. Aí muitos obreiros também, né, pegam esse versículo que nós lemos aqui e dizem também que agora na graça já não tem mais pastores, não tem evangelistas, não tem apóstolos, não tem mais profetas, não tem mais mestres, né? É um equívoco, que existe sim os dons ministeriais, né, dados por Deus, né, na vida de pessoas eleitas, escolhidas e predestinadas da palavra do Senhor.
existe sim o falso e existe também o verdadeiro. Então a gente não pode ser radical com relação à palavra do Senhor e crer no que está escrito. E aqui fala que ele levantaria pastores. Então, para a glória de Deus, né? Deus tem trazido a verdade, né, para nós. Glória a Deus. Nós vamos ler mais um versículo da palavra de Deus, em 1 Coríntios 11:1. Eu vou falar aqui um pouco sobre o exemplo, o modelo de cristão, que é Paulo, né? Paulo, ele é o nosso exemplo, ele é o modelo de cristão. 1 Coríntios 11, o versículo é o 1. Paulo é o nosso modelo de cristão. Paulo é o nosso modelo, glória a Deus. Aqui na palavra do Senhor, 1 Coríntios 11 e o versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, né, que estão aí nos acompanhando. Graça e paz também, o pastor José Newton também, é pastor do MGA Manaus. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Então aqui Paulo está falando: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então Paulo aqui, ele é o nosso exemplo. Paulo, ele é o nosso exemplo porque ele não trazia a falsa circuncisão para os irmãos. Por isso é que hoje nós pregamos a graça e o apostolado. Porque a graça e o apostolado, que é a revelação dada para Paulo, que Jesus Cristo, o ressuscitado, trouxe, então essa é quem nós devemos imitar. Ele disse: imitem a mim, imitem a mim como também eu sou de Cristo, né? Imitem a mim. Então Paulo, ele não trazia essa falsa circuncisão, ele não trazia esse falso evangelho, né? Como hoje o sistema religioso diz que você tem que aceitar Jesus para você ser salvo, você tem que se batizar, você tem que fazer jejum para você se santificar. Mas Paulo não falou isso. Agora nós estamos, meus amados, em uma nova aliança. Nós estamos em uma nova jurisdição. E nós temos que imitar Paulo. Paulo diz, né, na palavra Efésios 2:8, que nós somos salvos pela graça de Deus, né? Que nós já somos santos, né? Hebreus 10:10 também, já somos santificados por Deus. Glória a Deus. E Hebreus também 10:14, com uma só oferta, né? Cristo ele consumou tudo, nos aperfeiçoou com uma só oferta, com um só sacrifício. Estamos aperfeiçoados para sempre. Glória a Deus. Então é isso que o apostolado traz, é isso que nós devemos imitar. Imitar Paulo. Paulo não diz que tu tem que fazer vigília. Paulo não diz que tu tem que trazer um sabonete, que tu tem que trazer uma água, que tu tem que trazer um óleo. Paulo não traz esse tipo de jugo, esse tipo de sombras que era lá no passado. E hoje nós sabemos que nós não estamos mais nessa jurisdição, né? Nós não somos judeus, nós somos gentios, povo eleito, escolhido de Deus. Glória a Deus. Abba Pai, né? Para nós finalizarmos a palavra do Senhor, nós vamos continuar ainda aqui em 1 Coríntios. O versículo é o 3 e o 10. É o nosso último versículo, né, da palavra de Deus. 1 Coríntios 3 e o versículo 10. Glória a Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então aqui a palavra de Deus, ela é clara. Paulo já colocou o fundamento, ou seja, você já é salvo pela graça. Então você não precisa mais de batismo, né? Agora na graça, hoje você não precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício.
já está posto o fundamento, né? O fundamento é este, segundo a graça de Deus, que me foi dado, ou seja, foi dada a Paulo, né? Foi revelada a Paulo. Pus eu como sábio construtor o fundamento. Ele já colocou o fundamento e nós não podemos mudar. Nós não podemos tirar, nós não podemos falar aquilo que Paulo não falou. Nós não podemos fazer o que Paulo não mandou fazer. Então, hoje, agora, Paulo, ele é o nosso exemplo de cristão, né? É o que ele falou. E ele falou que nós já somos salvos pela graça, né? Ele falou que já não há mais condenação em nós, né? Que nós já somos libertos. Não precisamos mais de campanha, né? Gálatas 5:1, nós não precisamos mais de nenhum tipo de campanha, porque nós já somos libertos. Então, para vocês entenderem que o ladrão, né, que o tema de hoje, você sabia que o ladrão de João 10:10 não é o diabo que veio para matar, roubar e destruir? Esse sistema religioso, né, de pessoas que mentem, que roubam e que destroem, destruindo a vida das pessoas, né, com suas fábulas, né, com palavras que não são verdadeiras. Por isso é que nós não podemos sair do que está aqui, ó, do apostolado de Paulo, que ele disse, como sábio construtor, o fundamento e outro edifica. Ele pôs o fundamento, nós não podemos sair. O que nós podemos fazer é o que ele diz aqui, outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. É o que eu estou fazendo, edificando sobre o apostolado de Paulo, né? Eu estou edificando sobre o que ele já fundou. Então, eu só posso falar o que Paulo falou. Eu só posso ensinar o que Paulo ensinou. E é o meu dever de ensinar também os amados irmãos, né? E Paulo, ele é o nosso exemplo como cristão também, né? E ele jamais, né? Jamais falou aquilo que o sistema religioso está aí falando, que o diabo veio para matar e roubar e destruir. E hoje, meus amados irmãos, nós entendemos que existe um sistema religioso que mentem para as ovelhas, né? Que os amados irmãos possam, né, estar refugiados, né, na palavra do Senhor. Busquem conhecimento, né? Conhecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus através da revelação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, essa é a graça e esse é o apostolado de hoje. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que me acompanharam aí nessa live. Graça e paz, né? A Maria das Graças, o Marvan Pinto, o pastor José Nilton. Glória a Deus também pela sua vida, né? A vida de cada um, né? O Nilson, glória a Deus pela sua vida, Leila, graça e paz. Glória a Deus também pela vida de cada um dos amados irmãos. Não pude ver todos, né? Porque eu estou aqui concentrada na palavra do Senhor. Então essa é a palavra de Deus, que o apostolado de hoje, que você possa receber com perfeito entendimento, né? E essa é a graça e o apostolado da palavra do Senhor de hoje. Graça e paz. Glória a Deus pela sua vida. Amém.